Eita, tá. Eu acabei de acordar, né? Então tô com essa voz de maconheiro craqueiro, né? Mas, ah, bom, um dilema que eu vivi nos meus últimos 8 anos da minha vida, ou melhor dizendo, sempre na minha vida, né? Foi o dilema de envolver em meu pensamento, tá? Em minha habilidade, né? Pensante, por assim dizer, tá? Pessoas, tá? E não informações. É óbvio, tá? Que pessoas são informações, né? Entendeu? Né? Só que daí correspondem às pessoas reais, né? Beleza? Então você pensa nos símbolos que correspondem às pessoas. Mas no astral, pensar em algo relacionado às pessoas ou pensar na imagem das pessoas acaba produzindo ou reproduzindo ou se conectando a formas pensamentos, sabe? E você vai colher, na maioria dos casos, os como é que é? Malgroros, né? Você vai colher as maledicências desse processo, né? Então, pensar, tá, né? Pensar com imagens de pessoas ou pensar em pessoas nos protocolos, né, de comunicação mental de pessoas, né, entendeu? Eu não recomendo, né? Façam um exercício, pensem e tratem tudo o que estiver na mente de vocês como informações, tá? Informações, né? Então se tu vai lá num bar, meu Deus, tem uma menininha aqui, o caralho é quatro, né? Olha que menininha bonita, não sei o que, meu Deus, o que é isso? Né? Eu vou me casar com essa mulher, né? Passa um fio na cabeça do homem. Então, você tá, né, dando peso ali, né? Não é nem dando peso, né? Mas você está tratando os seus pensamentos como se tivesse, como se você estivesse veiculando as informações a pessoas. Não faça isso, né? Trate como informação isso, né? Dá para fazer também em terceira pessoa e em primeira pessoa, né? Estou aqui sentado, né? Um homem está sentado aqui nesta noite, né? E ele está observando tal pessoa, mas é você que está observando, né? Mas não trate, né, os seus pensamentos, né, em primeira pessoa no geral e não trate, né, uh, os seus pensamentos, né, como pessoas, literalmente, né? Não reproduza pessoas em seus pensamentos. Não se conecte a pessoas em seus pensamentos. Se conecte aos santos, né? Aos anjos, né? Então isso é um exercício. Eu estava deitado na cama antes e eu percebi, né? Entendeu? Né? Então, às vezes, tu acaba tornando a tua mente muito lenta, sabe? Adquirindo uma culpa, um remorso, um processo mental estranho. Reproduz informações puras e não informações que contenham imagens de pessoas ou pessoas em sua mente. Faça esse exercício, né? Então, né, pense apenas em informações. E o que é uma informação pura? É um objetivo, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Eu tenho que correr, tal hora isso, né? Então vamos pegar assim, deu problema no teu trabalho, o teu patrão vai querer te matar, né? Então, não pensa no teu patrão como uma pessoa, não. Pensa na situação, tá, do teu trabalho como uma informação, tá? É uma informação, né? O meu trabalho é uma informação, tá? Mental, uma informação. Aí tem o patrão, tá? Não é nem meu patrão, para tu não começar a pessoalizar e trazer essa pessoalização, né? Faz muito mal pro pensamento, né? Porque nós humanos acabamos cruzando todas as energias, o caralho é quatro, entendeu? Então, né? Tem o patrão ali, né? Na dúvida ele pode fazer isso daqui como funciona dele, na dúvida não, isso, aquilo. O tempo vai passar, se não passar também, tal, e isso vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, né? A única preocupação mental que você tem que ter desses assuntos no geral é esta, tá? Na dúvida algo pode acontecer, isso e isso. Ficar com essa pressão mental, né? Meu Deus, meu patrão, não sei o quê, isso faz um mal, é um desuso mental muito grande. Isso afeta a tua capacidade de memorização, né? Quando tu começa a trabalhar muita mente como informação, parece que até a tua capacidade de memorização aumenta. Simples. Eu começo a passar os meus olhos sobre algumas palavras, algumas coisas, e eu faço um pouco de poder mental em cima disso, de tentar me recordar, e parece que né? Tanto é que eu estou tendo facilidades em decorar o alfabeto russo, né? E tentar ler e acertar a maneira de falar as palavras, entende? Então olha que coisa interessante, né? Então, especialmente na vida amorosa, tá?
aonde praticamente você adentra no meio da pessoa, né? A carência, o caralho a quatro, né? Entendeu? Isso é uma coisa absolutamente crucial, né? Imagina, tu tem que dormir, tu só consegue dormir se tu sonhar que a pessoa tá ali do teu lado e que tu tá abraçando a pessoa, né? Então isso daí é de uma carência tremenda, né? Uma carência absolutamente profunda, majestosa, né? Deixa eu só desligar aqui a água, que eu vou fazer o café para mim, né? Então, nesse caso tem que pensar como uma informação, né? Tá, tem a carência, tem a carência. Então imagina que a pessoa tá ali dormindo contigo, cara, ela é quatro, né? Para tentar também não violar as leis do astral, não é nem a pessoa, né? É uma forma de pensamento tua, né? Uma forma de pensamento que você plasmou, né? Entendeu? Né? Eu vou dar um, né? E aí tu imagina que isso é apenas uma linha de comando, é uma linha de comando no prompt mental, nada mais que isso. Não é essas lorotas de, é a pessoa, de tu ficar criando paisagens, sabe, né? Devaneios no mental, entendeu? Então, despessoalizar a sua mente, né? Entende? É tirar esses devaneios, né? Entendeu? A pornografia, no geral, é uma maneira de tentar caracterizar e pessoalizar, né? De uma maneira artificial, a sua energia sexual, né? Então, tu vai ficar excitado, o que vai vir na cabeça vai ser a atriz pornográfica Nina Key, a Alex Texas, a AJ Applegate, né? Entendeu? A Phoenix Marie, entendeu? Né? A Ashley Alba, um cara 4, e dava pra dar mais 200 nomes aqui, porque aqui tem história, né? Entendeu? Né? Então é isso. Então, sente uma leve excitação, né? Ou tu tá andando na rua, aí tu vê uma moça que tem o rosto, o corpo parecido com uma atriz que tu viu na época e tu, opa, o que é isso, né? Então, né? Pensamento, o ideal seria se ele lidasse com informações puras, né? Informações, como se fosse uma máquina, né? Perceba, as relações sociais ficam mais leves, né? Agora, óbvio, se eu tivesse família, se eu tivesse uma mulher, se eu tivesse criança, por exemplo, né? Eu iria tratar com devido respeito. Como assim devido respeito? Óbvio que eu não iria tratar eles como uma máquina, né? Então, né? Óbvio que eles seriam algo a mais do que uma linha de comando, né? No prompt mental, óbvio, né? Mas assim, durante o meu trabalho, eu só consigo ser eficiente se eu for assim, entendeu? Senão é BO, entendeu? Né? Até porque eu tenho um overthinking, né? Entendeu? Eu tenho um excesso de pensamento, um excesso de densidade no meio emocional, né? Entendeu? Então eu não sou que nem as outras pessoas também. Eu sinto as coisas no emocional de uma maneira mais aguda, mais forte. Então se eu gostei de uma menina, isso é muito profundo, é muito grave pra mim. Porque eu gostei, porra. Então não é qualquer coisa pra mim. Se eu gostar de alguém, se eu gostar, meu, que merda é essa? E hoje em dia parece que as pessoas tratam isso como lixo, né? Gostar de alguém é tipo, sei lá, as pessoas elas não ligam o tico com o teco, né? Que nem Zobore, né? As pessoas elas viraram máquina, né? Então é isso daí, né? É uma coisa bem interessante, né? É uma coisa muito interessante esse processo. Eu ia falar mais alguma coisa aí, mas eu não lembro o que era. Eu não lembro o que era. Era relacionado ali à linha de comando pornográfica, mas eu não lembro, né? Mas então, faça esse exercício, tá? De pensamento, tá? Né? De pensar não nas coisas, não pense em porra nenhuma. Quando tu tá com a espiritualidade, quando tu tá com os arcanjos, tu não pensa em nada. A tua mente ela fica vazia e um reiki de luz fica tomando conta da tua mente, envolvendo a tua mente, entende? E tu fica sentindo um bem-estar muito bom, sabe? Uma sensação profunda de bem-estar, de conexão, de um êxtase, né? Mas, no geral, as pessoas se fodem porque elas não param de pensar, né? Não é normal. O cérebro, né? Ele tem o quê? 2 quilos, né? Entendeu? 2 quilos, 1 quilo e pouco essa porra, né? É menos de 2% do peso, é menos de 2, é menos de 5% do peso físico do todo o corpo da pessoa. E o cérebro, ele consome o quê? 70% da energia, né? Então, puta merda, alguma coisa tá errada, né? Então não é normal ficar pensando. Opa, não. É o hindu, tem que pensar e tem que terminar, né? Tem que pensar, o pensamento é uma finalidade também, né? Tanto no sentido biológico quanto no sentido no astral, né? No sentido astral tem várias travas espirituais para o ser humano, através da sua força mental, né? Não se fuder, não se arrebentar, né? Não é que o ser humano não usa 100% do seu... O Exu Ventania diz que o ser humano não usa 100% do seu cérebro, né? Eu não sei, né? Que nem aquele filme Lucy, né? Eu não vou dizer que ele não usa 100% da sua capacidade cerebral. Né? Mas que a capacidade cerebral do ser humano está sendo atrapalhada, está sendo sabotada, está sendo entupida. Isso é óbvio, né? Os neurotransmissores nossos estão sendo cada vez mais desviados, né? Mas o ponto é que não é nenhuma parada biológica, é uma parada espiritual. Espiritualmente temos restrições relacionadas à nossa operação mental, né?
E daí a espiritualidade de luz, né? A espiritualidade superior diz que é o que nós merecemos, né? Nós merecemos isso, né? Então, faça esse exercício, né? Então, tentem pensar nas coisas assim como, tipo, uma finalidade, né? Sabe? Nós pensamos nas coisas como... É engraçado, mas nós pensamos nas coisas como um meio. Só que é o meio que é um fim. Entende? Como um meio, sabe? Como um meio. Tipo assim, parece que não. Ah, eu vou pensar na minha namorada. Daí tu pensa no corpo da tua namorada, né? A tua namorada, a imagem dela, assim. Tipo, não parece, mas tu tá pensando nela como um meio. Tipo, é só um meio mental. É um meio mental. Tipo, olha, minha namorada, é um meio mental. E isso atrasa o pensamento, né? E é engraçado, porque o Kant dele diz que temos que pensar nas pessoas como um fim em si mesmo, né? Não como meio, né? Todo mundo de vocês que estão me ouvindo, vocês vão falar, não, mas eu penso nas pessoas como um fim em si mesmo, não como meio, não como se eu estivesse usando elas. Não, mas eu não estou falando de você raciocinar acerca de você usar ou não as pessoas, eu estou falando de mentalmente você ficar com referências psíquicas, referências mentais das pessoas, como se fossem terminações nervosas internas dentro de você relacionadas à imagem das pessoas. Isso não tem sentido algum. Para quê? Isso é um desgaste, entendeu? Então, é um fato, né? Eu constato esse fato em mim, né? Então, a partir do momento que eu tento trabalhar com informações puras, eu estou revertendo, né, para um fim em si mesmo, né? Então, tipo, não tem pessoas, é eu, daí tem eu, aí eu uso muito mais a minha energia de ego, muito mais o meu plexo solar. Isso é até bom, né? Porque brinda um pouco dessas dependências afetivas, né? Tu não sente o rebote assim muito forte, né? O rebote emocional, por exemplo, né? O rebote emocional de vida amorosa, por exemplo. Ah, que menina bonita, cara, meu Deus do céu, tu fica louco. Não, não, não. Fica mais tranquilo, mais de boa, mais equilibrado. Instintivo, sem tu fazer força, sabe? Tu não tem que fazer esforço assim pra se equilibrar, né? Tipo, meu Deus, eu sou uma mulher bonita, não, mas eu vou me controlar, não, não, não. Não, não, isso aí não é, pra mim, né? Como um bico, caralho. Não, não. Fica mais controlado de uma maneira natural, né? A frequência tu faz isso, já te inibe naturalmente, né? E aí tu fica com um tempo mental livre, um tempo para você se ver refletindo em meio a várias coisas, né? Você percebe a tua oscilação mental em várias coisas, em vários meios, em várias situações. E nesse tempo mental é onde está o seu livre-arbítrio, né? Sua liberdade de escolha, né? Porque livre-arbítrio ninguém tem, né? E daí nessa liberdade de escolha, que é o que o ser humano perdeu. O ser humano já não tem livre-arbítrio, tá perdendo liberdade de escolha porque não é dono nem da sua própria mente, né? Fica passando um zilhão de filme do caralho quatro na sua própria mente, tendo o rosto de várias pessoas. Que merda é essa? Então, nesse caso, se tu tratar apenas as pessoas como... Não, nem pessoas, esquece pessoa. É informações, né? Tudo é informação, né? E informações pequenas, que não ocupam espaços, né? Então, tu acaba não pensando em nada, né? E tu acaba pensando só no que tu teria que pensar, né? Então, ó, talvez estudar alguma coisa, aí assistir um filme, assistir alguma coisinha ali, daria pra ver pra passear o cachorro. A mente fica enxuta, fica rápida, fica pequena, entende? Então, olha que coisa interessante, né? E é um tipo de disciplina mental. Só que, filha da puta, fazem 8 anos, fazem 10 anos, fazem 15 anos, e só agora que eu percebi essa porra aí. Aí eu pensei, não, já vou gravar esse vídeo agora de manhã para não esquecer de falar esse assunto, né? Então é isso, né? É isso aí, né? E é o quesito espiritual, foda-se, né? Para mim, o quesito espiritual, né? Eu fico vivendo a vida, focado nas minhas coisas e tal, porque essa vida é material. Aí, se for no quesito espiritual, né? Dá pra ter também, né? Eu só mudo a frequência aí, né? Tento escapar um pouco do plexo solar e tento entrar mais no coronário, ou no frontal ali, no cardíaco, no laríngeo, de uma maneira divina, né? Que é respeitando a espiritualidade, caralho é quatro, né? E tal, né? Só que assim, não dá 2 horas, não dá 1 hora. A minha energia decai, né? Ela sai dessa frequência, tem uma experiência maravilhosa de, meu Deus, os anjos, caralho, quatro. Aí me dá um cansaço, daí eu vou comer, daí não sei o quê. Daqui a pouco o cara tá abrindo a porra de um site pornô, né? Entendeu? É bem simples, né? É bem simples, né? Agora, se tu ficasse nessa maneira de pensar anterior, meio que tu fica completo, tu fica com uma grande estabilidade, né? Porque mexe no plexo solar, né? E lembrando, depressão, vícios no chakra sexual, desequilíbrio sexual, agressividade, né? Né? A maioria, né? Não é que são problemas que advêm do mau uso do plexo solar. Não, mas é que se você usar bem o plexo solar, tu alivia muito isso, né? Então, se tu é um cara bem agressivo, assim, nervoso, no plexo solar tu gera um tipo de
de válvula mental, né? Que vai deixar a tua cabeça mais levemente calma, tá? Sexual, por exemplo, é totalmente maluco, não pode ver uma mulher na frente, né? Né? Então, nesse caso, o chakra nos homens aí, pelo menos, né? Varia, cada homem é um homem, tá? Mas no geral, pelo menos no meu caso aí, o plexo solar, ele me deixa com o ego lá em cima, né? E eu acabo não sentindo necessidade de pensar em nada além de mim mesmo, mesmo que seja nesse quesito de instinto primitivo, né? De mulher, por exemplo. Agora, é engraçado, né? A grande maioria das pessoas aqui do meu canal é tudo mulher, né? Mas as mulheres que dão um pulo delas aí para tentar entender como é que é do outro lado, né? Eu falo aqui como um homem, né? E as mulheres que tentam adaptar a mensagem, né? Mas é engraçado, existem pessoas e pessoas, né? Tem cara que cada frequência é uma frequência, né? Mas eu tô falando da minha, pelo menos, né? Essa história de chakras é bem relativa, né? Cada pessoa é uma. Um ali, ele tem a experiência sexual dele mais no plexo solar, por exemplo, né? E geralmente as pessoas que têm essa experiência mais no plexo solar geralmente são muito namoradeiras, né? Ou altamente desejadas na sociedade, né? Tem várias coisas aí, né? Então é isso. Tratar de informações, né? Informações, né? A mente relaxa, né? Então isso é muito bom, né? Por quê? Porque senão é patinar no seco. Não adianta vir dar uma de bonitinho, porque é minha namoradinha, não sei o quê. Não, quando eu era criança eu tinha um amiguinho, ficar pensando em pessoas. Né? Não tem que pensar em pessoa. Tu tem um amigo, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, aqui na minha cidade, tenho um respeito muito grande a ele, né? Quando eu tô pessoalmente lá na casa dele conversando com ele, aí eu penso nele como uma pessoa. Se eu tô em casa, eu penso que ele é uma pessoa, que eu me encontro pessoalmente, e aí sim eu trato ele mentalmente com um respeito muito maior, ou ele é só uma linha de comando, né? Uma linha de comando mental, né? E não vai atrapalhar meu pensamento, eu não vou pensar nada na vida dele também, e foda-se, porque ele com a vida dele, eu com a minha vida, né? Agora, se for família, eu tenho meu filho, cara, opa, isso é um problema, né? É bom ter uma câmera vigiando a criança, que nem o gaúcho, né? E, né? Geralmente quando tu tem um pouco a obrigação de estar com a energia um pouco conectada à energia da criança, né? O teu mental pensando em como está a criança, né? Por quê? Porque o pai e a mãe, às vezes, eles têm aquele sexto sentido, né? O pai tá trabalhando, caralho, é quatro, mas ele sente que tem alguma coisa errada com o filho dele, com a criança dele, né? Entende? Então, às vezes, se ele tivesse um processo de disciplina mental, talvez ele não sentiria isso de maneira imediata, né? Então, é um problema, né? Então, só que eu não tenho interesse em ter filho, não tenho filho, né? Então, para mim, essa disciplina serve, tá? Para mim serve, né? Então, é isso aí. Eu vou ter que espirrar aqui agora. Então, beleza, o pai acabou de chegar em casa aqui. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Mas eu acho que deu para entender um pouco, né, essa ideia, né?